Você sabe o que diferenciava Ayrton Senna dos demais pilotos de Fórmula 1 dentro da perspectiva Kung Fu? Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre o Kung Fu de Ayrton Senna. Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Francesco Lima Martini, Mestre Léo. Ayrton Senna também impactou uma geração pelo seu estilo de Kung Fu. O senhor poderia um dia falar desse guerreiro brasileiro considerado um samurai no Japão. Ainda hoje, rei de Mônaco com mais vitórias naquela, o primeiro piloto que aplicou treinamento físico e meditação para agir. Uma dica estupenda para o dia 1º de maio de 2021. Um abraço e obrigado, mestre. Francesco, aqui, em primeiro lugar, eu quero manifestar a minha satisfação pelo fato de você identificar que Ayrton Senna ele tinha o seu estilo de Kung Fu, ou seja, a sua maneira de manifestar a pilotagem. Por que nós podemos identificar isso? Em primeiro lugar, veja a admiração que esse piloto brasileiro tem das pessoas. Mesmo que ele tenha sido superado no recorde de pole positions, na quantidade de títulos que ele alcançou, tudo isso não importa. As pessoas têm uma admiração pelo Ayrton Senna. Por quê? Porque ele vivia a pilotagem como Kung Fu, a arte de pilotar. E o Ayrton Senna fazia menções, e é claro que ele, enquanto brasileiro e por sua formação religiosa, ele associava isso com Deus, ele associava isso com uma maneira que ia além da técnica para dirigir um bólido de Fórmula 1. No entanto, dentro da perspectiva Kung Fu, para nós fica claro, o que Ayrton Senna havia alcançado era um grau único de Kung Fu que não era comparável aos outros. Alguns pilotos, eles exercem sua atividade porque são profissionais, porque têm técnicas apuradas, porque são grandes estrategistas técnicos, mas poucos atingem o estado de Kung Fu. Poucos atingem aquele estado onde a excelência está relacionada com um melhor desenvolvimento interior, com um melhor desenvolvimento humano. E Ayrton Senna sempre se referiu a esse nível. Isso não impedia que ele buscasse as vitórias. Ele era uma pessoa que tinha muita fome de vitórias. Ele sempre estava buscando se refinar cada vez mais. Daí a admiração de tantos por ele. Existia isso com outros pilotos, nós tivemos aqui pilotos excepcionais, alguns campeões e outros não. Eu quero citar 2 campeões, além de Ayrton Senna, como Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Grandes campeões, grandes pilotos. E temos também outros grandes pilotos que não foram campeões, como, por exemplo, José Carlos Paty e Rubens Barrichello. Temos também o nosso grande Felipe Massa, todos eles grandes pilotos de Fórmula 1. No entanto, quando nós estamos falando de Ayrton Senna, nós estamos falando de um estado muito próprio, muitas vezes inclusive polêmico, porque as pessoas associavam as afirmações dele com arrogância, muito similar ao outro grande expoente do Kung Fu, Bruce Lee. E, por outro lado, nós não podemos esquecer que o Kung Fu pode ser manifestado de diferentes maneiras, que é o caso, por exemplo, do já citado em nosso vídeo, Rubens Barrichello. Então, quando nós temos aí
Ayrton Senna e Rubens Barrichello, temos dois tipos de Kung Fu que vale a pena ser mencionados no nosso canal. Por isso, quero agradecer Francesco Lima Martini por essa sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!